E, na verdade, nós vamos ficar só na primeira palavra, temei a Deus, na primeira frase, temei a Deus. Nós falamos muito sobre a mensagem que temos que pregar, que é a mensagem de Deus para o mundo desses últimos dias, que é temei a Deus e dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Essa é a mensagem que a Bíblia diz que é para esse contexto que nós estamos vivendo. É um chamado para as pessoas que vivem nos últimos dias da história dessa terra, para que temam a Deus e deem glória a Ele. E de um tempo para cá, e eu já falei um pouco sobre isso aqui, eu me lembro na vigília passada, eu comecei a me interessar sobre o que significa isso, temer a Deus, né? Porque existem coisas que a gente fala, e eu falava isso, e acabam quase que virando um chavão, né? E a gente assume que sabe o que está falando, e eu percebi que eu não sabia o que eu estava falando. E eu comecei a estudar, e chegar a algumas conclusões interessantes a respeito do que significa temer a Deus. E hoje eu queria apresentar para você uma faceta do significado de temer ao Senhor, de temer a Deus, que é a nossa mensagem agora. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmo 128. A gente não faz coisas sem ver vantagem, né? A vida é assim. A gente dorme porque vê vantagem em dormir. Quando a gente não vê vantagem em dormir, a gente não quer dormir. Uma das minhas filhas não gostava de dormir, né? Ela dizia assim: pai, é muita perda de tempo, né? Dormir, fecha o olho e não faz nada, né? Então ela queria estar sempre acordada, a gente tinha que forçar ir para a cama, né? Agora ela está com 3 filhos e não vê a hora de dormir, né? E está difícil de dormir. A gente come porque vê vantagem em comer, né? A gente casa porque vê vantagem em comer, depois às vezes meio que se arrepende, mas aí já casou, né? A gente faz tudo que a gente faz na vida, a gente trabalha porque vê vantagem no trabalho, né? Você vai ganhar um salário, vai ganhar um dinheiro, vai poder pagar suas contas e fazer as coisas que você precisa fazer. Aí agora a gente sai pelo mundo aí dizendo assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Mas o que eu ganho com isso? Se você não sabe o que se ganha com temer a Deus, você não vai conseguir pregar sobre isso. Então, eu tenho que saber o que eu ganho com isso. Qual a diferença entre quem teme ao Senhor e quem não teme ao Senhor? Tem diferença. Lá em Malaquias, capítulo 3, a gente não vai para lá agora, só estou mencionando. Malaquias, o final de Malaquias termina mais ou menos assim, não o final, mas lá a parte final de Malaquias diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o que teme ao Senhor e o que não teme. Vai ter diferença, tem muita diferença entre quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Mas agora, hoje, nós vamos só analisar Salmo 128 e depois Deuteronômio capítulo 6, ligado um com o outro, nesse contexto de temer a Deus. Salmo 128, Deus diz assim, num contexto de família: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É quase uma explicação de temer ao Senhor. Não são duas coisas distintas. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos são sinônimos. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. Não é andar nos meus caminhos. Quem teme a Deus não é quem vem à igreja. Quem teme a Deus é quem vem à igreja e anda nos caminhos do Senhor. Porque eu posso seguir a Deus como Pedro, que seguia Jesus de longe. Lembra lá? Jesus estava para ser crucificado. Pedro seguia Jesus de longe e foi a senha para negá-lo depois. Por que Pedro negou Jesus? Porque seguiu Jesus de longe. Então, às vezes eu venho à igreja, eu estou na igreja, como Jesus estava, como Pedro estava vendo Jesus, mas eu sigo Jesus de longe. É a senha para negar. E nós estamos, hoje à tarde, vamos falar um pouquinho mais sobre esse contexto do tempo do fim, que nós estamos vivendo agora.
nós seremos chamados a tomar decisões muito sérias. E as coisas estão se montando para isso, né? Cada vez mais. As pedras do quebra-cabeça, as peças estão se montando. E vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar decisões. Decisões radicais. Mas se nós não aprendemos a seguir a Jesus de perto, possivelmente nós vamos negá-lo. Nós estamos sendo preparados para negá-lo também. E aqui diz o verso 28, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Da obra das tuas mãos comerás, você vai ter sustento. O que você ganha quando temer ao Senhor? Deus está falando aqui assim, a palavra de Deus está dizendo, se você temer ao Senhor, você vai comer da obra das suas mãos. Você vai comer, primeira coisa. Você vai comer do quê? Do seu trabalho. O seu trabalho vai dar sustento para você. A gente tem medo, né? E se? Não precisa ter medo. Você teme ao Senhor? Não tenha medo. Depois diz, você será feliz e tudo te irá bem. Uma vida significativa. Aí, verso 3, fala, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, temer ao Senhor implica em bênçãos. Quando você experimenta o que é temer ao Senhor, você vai ter vontade de sair por aí proclamando essa mensagem, que Deus diz que a gente tem que proclamar agora, um pouquinho antes da vinda dEle. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Tema a Deus, não por medo do juízo, mas pela vantagem que está encerrada em temer a Deus. E aí você vê, tem bênçãos na sua casa, tem bênçãos na sua vida laboral, tem bênçãos na sua vida econômica, tem bênçãos na sua saúde, tem tantas bênçãos em temer ao Senhor. Então, a gente não tem tempo de ir muito fundo no que significa temer ao Senhor, mas eu quero animar você a estudar e a entender o que significa temer ao Senhor. Eu comecei por sublinhar na minha Bíblia com uma cor diferente quando aparecia temer a Deus, temor do Senhor, né? Temam ao Senhor. Eu comecei a sublinhar. Depois você começa a juntar as peças. É muito interessante. O segundo texto que nós vamos estudar hoje, e o último, está em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos tentar fazer um resumo do capítulo 6. O capítulo 6, é muito conhecido pelo verso 6 ao 9. Né? Verso 6 ao 9. Especialmente o verso 7, diz assim, ensinarás os teus filhos diligentemente, disso falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho. Esse é muito conhecido. Mas a gente vai começar um pouquinho antes disso. Que para nós, para esse tema de temor do Senhor, é mais interessante hoje. Tá? Depois nós vamos chegar lá. Mas o capítulo 6 de Deuteronômio, começando no verso 1, diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Você vai ter posse da terra, não a propriedade. Nenhum de nós tem propriedade, nós temos só posse. Deus é proprietário de todas as coisas. Nós temos a posse. Para que, verso 2. Verso 1, qual é o resumo do verso 1? Moisés está apresentando ao povo os mandamentos do Senhor, os estatutos, os juízos, que Deus mandou que ele ensinasse. Para quê? Para que eles cumprissem na terra que ele passaria a possuir. Mas qual o objetivo disso? Verso 2.
para que você aprenda a temer ao Senhor seu Deus e guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Bom, para mim, verso 2 tem uma outra definição do que significa temer ao Senhor. Olha os elementos que você encontra no verso 2. Verso 2 define temor do Senhor como 3 coisas. Primeira coisa, guardar todos os mandamentos do Senhor. Segundo, incluir toda a sua casa na guarda dos mandamentos. Tu, teu filho e o filho de teu filho. Terceira coisa, todos os dias da tua vida. Tudo com todo. Todos os mandamentos, toda a casa, todos os dias da tua vida. Temer a Deus é você guardar todos os mandamentos. Eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho aqui. Mas isso não é muito radical, não? Não é muito radical? Não é muito radical guardar todos os mandamentos? Tem gente que pensa assim, que eu já ouvi gente dizer, o que é fanatismo? Né? Você já parou para pensar o que é fanatismo? Eu já vi gente dizer assim, fanatismo é quando a pessoa, radicalismo, né, é você seguir todos os mínimos detalhes da lei de Deus. Você concorda com essa definição de fanatismo? Bom, daí tem um conceito de equilíbrio, né? O que seria equilíbrio? Né? Não, essa pessoa é muito radical. Você tem que ser mais equilibrado. Mas o que é equilíbrio para você? Não, equilíbrio é você fazer um pouco de coisa errada e um pouco de coisa boa. Ei! Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. Esse é o conceito de equilíbrio que algumas pessoas têm. Não, aqui, Deuteronômio, Moisés está dizendo, Deus está dizendo, temer ao Senhor é guardar todos os mandamentos, todos os estatutos, todas as ordenanças do Senhor. Aí você fala assim, então estou lascado. Então, me lasquei, porque como é que eu vou guardar todos os mandamentos de Deus? Tem alguém nessa terra que consegue guardar todos os mandamentos de Deus? Lembra de uma coisa, nós não somos justificados pela guarda da lei. Nós somos justificados pela graça de Deus. Mas como que nós somos justificados? Quando eu olho para a lei de Deus e reconheço que eu não estou alinhado com a lei de Deus. E então vou a Deus e peço como Davi, meu Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Me ajuda, Senhor Deus. Não devo eu pensar que eu vou ser justificado para viver no pecado. Né? Eu quero viver no pecado e algumas pessoas adotam esse conceito de que todo mundo vive assim mesmo. Né? Todo mundo está fazendo, então não tem problema nenhum. Não, aí eu não posso pensar na misericórdia e na graça de Cristo, ela não se aplica para o meu caso. Mas a misericórdia de Cristo alcança todos que se aproximam dele com humildade e dizem, meu Deus, eu estou fora do teu plano, eu estou fora da guarda dos teus mandamentos, eu não sigo a tua vontade. Deus fala, é com você que eu vou trabalhar, é você que eu quero, eu vou ajudar você, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço, eu te levanto com a minha mão. Nosso Deus veio morrer por pecadores, não por santos. Você lembra o que Jesus falou? Jesus disse assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim salvar justos, eu vim salvar quem? Pecadores. Então, quando você avalia a lei de Deus, avalia os reclamos da vontade de Deus, você não se esconde da vontade de Deus.
Tem gente que se oculta da vontade de Deus. Tem gente que não quer saber a vontade de Deus. Você não se esconde, você quer se expor à vontade de Deus. Você quer que Deus fale para você. E aí, quando você é confrontado com a lei de Deus, você percebe que você não está alinhado com a vontade de Deus. E aí você vai a Jesus, em vez de fugir de Jesus, né, que nem Adão e Eva foram fugir e se esconder atrás da árvore, você diz, não, meu Deus, eu confio que o Senhor desceu lá do céu para morrer por pecadores. Esse é o caráter de Deus que a gente tem. Um Deus que vai atrás do perdido, que recebe todo aquele que vem de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Se você vai a Ele, Ele não vai lançar você fora. Você vai a Ele e diz, Senhor Deus, me ajuda, me transforma. Olha o pensamento que eu estou tendo agora, meu Deus, que coisa, eu não devia ter esse tipo de pensamento. Às vezes não é nem atitude, você por fora, a pessoa olha e você é uma pessoa bacana, mas lá a cabeça. Hoje eu estava lendo de manhã Salmo 19, se não me engano, verso 14, Davi fala assim, sejam as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradáveis na tua presença, ó Deus meu, Senhor, meu rocha minha, meu redentor. Né? Então não só as ações, mas os meus pensamentos. Né? Oh meu Deus, eu tenho cada pensamento, pensamento de vingança, pensamento de maldade, pensamento de impureza, pensamento de roubo. Você já não teve pensamento de roubo? Nem balança a cabeça, não fala nada. Você já entrou no supermercado e pensou assim, por que eu não pego esse negócio aqui? Mas como é que vem um pensamento desse na minha cabeça? Mas por que vem pensamento desse na sua cabeça? Porque você é pecador. A gente nasceu pecador. Então não se espante. Esse é pensamento de pecador. Aí qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para isso? Ir a Jesus. Você fala, Senhor Jesus, olha só o que vem nessa minha cacholinha. Meu Deus, que coisa. Não era para ter isso na minha cabeça. Me purifica, me transforma, né? Me ajuda, me justifica, me santifica, meu Deus. Esse é o processo. Quando a Bíblia fala assim, guardar todos os mandamentos, é você estar disposto a guardar os mandamentos. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas quando você vai a Cristo, você é justificado. Cada manhã você chega a Ele, você se compara, você se expõe à lei de Deus, você vai ler a Bíblia, você vai ler o Espírito de Profecia, você não foge dessas coisas. Tem gente que foge da Bíblia, foge dos escritos do Espírito de Profecia. Por quê? Porque sabe que vai ser confrontado. Não, você não tem medo da verdade. Você não tem medo da verdade. Lá em Tessalonicenses diz que nos últimos dias serão enganados os que não abrigaram amor à verdade. Esses vão ser enganados, porque não gostavam da verdade, não abrigaram amor à verdade. Então, você não. Você vai, você quer ler, você quer pesquisar, você quer saber a vontade de Deus. Por que você quer saber? Porque você sabe que aquilo vai ser bom para você. Aquilo vai ser útil para você. Eu me lembro que vivia afastado de Deus, né, e cheio de problemas com a minha família, com meus pais, com escola, com amigos, com coisas. E eu já contei isso para vocês aqui, mas só recapitulando que é o meu testemunho. Né? Eu logo cheguei a uma conclusão brilhante, né? Que a minha cabeça não se bastava para viver nessa terra. E por isso eu até pensava em suicídio. Porque a minha cabeça não se bastava para viver nessa terra. Eu não consigo viver aqui. Eu penso que é por aqui, quando eu estou indo por aqui, eu vi que eu devia ter ido para lá. Mas por que eu fui por aqui? Porque eu achava que aqui era o jeito de ir. Mas quando eu começo a andar por aqui, era para lá. Então, não tem o que eu faça que dá certo. Sabe quando tudo que você faz dá errado? Você vai mal nos estudos, vai mal nos relacionamentos, vai mal na sua saúde, se não tem domínio próprio, como que não presta? Se arrebenta, fica acordado quando devia estar dormindo, quando devia estar dormindo, fica acordado, é tudo trocado, tudo errado na vida. E eu então cheguei a essa conclusão, não dá para eu viver dessa maneira. Então tem duas opções, ou você acaba com a sua vida, ou você pede, ou você se submete a uma inteligência superior. A minha inteligência não dá.
Eu não tenho inteligência suficiente para viver. Então, eu vou me submeter a uma inteligência superior para a minha vantagem. Não para eu perder minha liberdade. É para eu realmente viver a partir daí. Então, isso eu entendi porque eu tive um pai que nessa fase louca da minha vida, exigiu que eu estivesse na igreja. Eu já contei isso para vocês aqui também. Meu pai exigiu que eu fosse à igreja. Em casa não tinha esse negócio, ele não quis a igreja. Não, filho, é o seguinte, você não precisa gostar de Deus. Não posso fazer você gostar de Deus. Mas enquanto você estiver morando debaixo desse teto aqui, essa casa a gente dedicou para Deus. Você é bem-vindo aqui, nós amamos você, queremos você aqui. Nunca você precisa sair daqui, enquanto você precisar, pode ficar aqui, não vamos cobrar de você nada. Mas tem duas coisas que você precisa fazer. Levantar para ir para o culto da família todo dia de manhã. E ir à igreja com a gente. Nossa, mãe, insuportável. Tem que sair dessa casa. Mas não tinha trabalho, o que eu ia fazer? Não tinha dinheiro, tinha que ficar em casa. E aí eu tinha que ir à igreja. E lá na igreja, Deus me alcançou. Brilhou a luzinha assim. Falou, então, sua vida, você tenta por aqui, não dá. Você tenta por ali, não dá. Você tenta por ali, não dá. Não dá para viver. Então, por que você não experimenta deixar alguém superior controlar a sua cabeça? Aí tem gente que fala assim, mas isso é lavagem cerebral? É isso mesmo, é lavagem cerebral. Eu quero que lave minha cabeça não dá, tem que lavar minha cabeça. Então, todo dia, a partir de quando comecei a entender isso, eu me exponho a uma lavagem cerebral, todo dia de manhã. Eu acordo de manhã, leio isso aqui, para lavar minha cabeça, porque minha cabeça não dá certo. Então, hoje, eu vejo isso como uma vantagem. A guarda dos mandamentos é uma vantagem. Pena que eu sou rebelde. Eu sou rebelde não apenas por escolha, mas eu sou rebelde por natureza. Às vezes a rebelião é uma escolha, e às vezes ela nem é uma escolha consciente, ela é porque você nasceu torto, pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. A não ser que aconteça alguma coisa, que a palavra de Deus promete. Então, quando você entende isso, você diz assim, mas que vantagem é seguir os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus são para me proteger, não são para tirar minha liberdade, são para me ajudar, porque eu sou uma encrenca para mim. A minha esposa fala assim, não sai, eu gosto de caminhar, às vezes de madrugada, não sai que é perigoso. Eu não tenho medo de ladrão, eu tenho medo de mim. Tenho medo de mim, minha nossa. Se tem uma coisa que eu tenho medo é de mim. Que coisa? Eu não quero eu. Então, quando você entende isso, você diz assim, você acorda de manhã e diz, Senhor, miserável homem que sou, eu sei que é para o meu bem fazer a tua vontade, mas eu não consigo, eu faço coisa errada. Meu Senhor, me perdoa, eu venho aqui agora de manhã, me ajoelhar para orar e ler a Bíblia, não é porque eu sou santo, é porque eu sou pecador. Se eu fosse santo, não precisava ler a Bíblia. Se eu fosse santo, não precisava orar, já era santo. Mas é justo porque eu sou pecador. Deus fala assim, filho, você entendeu? Filha, você entendeu? Eu vim morrer por pecadores. E quando você reconhece que você é pecador, nessa hora você é santo. É uma contradição, né? É uma coisa assim que a gente não entende direito. Quem que é santo? É o pecador que confessa. O santo, entre aspas, que não confessa, tenha medo desse santo. Tenha medo desse santo. Santo é pecador que confessa. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Que fé é essa? Fé que Jesus desceu lá do céu, não para vir buscar santos, ele desceu para vir buscar pecadores. E quando você acha que você é uma pessoa terrível, você está cumprindo o requisito para ser salvo. Pior é a situação de quem se acha que é uma grande coisa. Essa pessoa está numa situação muito difícil espiritualmente falando. Agora, quando você acha que você é uma pessoa terrível, que não presta, que não vale nada, essa é a primeira condição para você ir para o céu.
Mas tem que ter uma segunda, porque se você só ficasse achando que você é terrível, que você não vale nada, que você não presta, daqui a pouco você pula de uma ponte e acaba com a sua vida. Então, isso só não adianta. Precisa o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu sou terrível, não tenho valor nenhum, não presto, mas tem alguém que presta, que é Jesus. Ele me perdoa. Se eu confesso, na hora que eu confesso, está perdoado. Você já pensou que coisa? É uma coisa assim, meio insana, né? Não dá para entender. Parece que eu tinha que pagar alguma coisa, parece que eu tinha que sofrer alguma coisa. Jesus falou, eu já sofri, eu já paguei, eu morri por você. Então, na hora que você confessa, o castigo que era para você tomar na cabeça, porque a gente teria que tomar na cabeça muito cascudo, né? O cascudo que era para eu tomar na cabeça, Jesus tomou. Lá, isso fala em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, é isso, é maravilhoso você saber disso, que tem perdão para pecador. Então, quando Satanás enganar você, tentar enganar você, falar, você não vale nada, você sabe qual a melhor tática? É você concordar com Satanás. É verdade, é isso, e você ainda não falou metade do que eu sou pior do que você está falando, é isso mesmo, mas Jesus desceu para morrer por pecadores. E eu tenho esse privilégio de acordar de manhã, ir à presença dele e confessar meus pecados. Bom, dentro desse contexto de justificação pela fé, vamos voltar para Deuteronômio. O que diz aqui Deuteronômio? Conceito de temer ao Senhor. Verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho de tua filha, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O que me chamou a atenção em Deuteronômio 6, é que quando Deus faz um pacto com a gente, esse pacto está relacionado a esses 3 aspectos descritos aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Primeiro deles, todos os seus estatutos, todos os aspectos da vontade de Deus. E aí eu tenho que começar a analisar, tem algum aspecto da vontade de Deus em que minha vida não está alinhada com Ele? Como é que eu descubro isso? Não é perguntando para a igreja, não é perguntando para pastor. Você vai encontrar pastor mais ortodoxo, pastor mais liberal, pastor mais isso, mais aquilo. Não pergunta para pastor. Não pergunta para pastor. Você tem que perguntar para a palavra de Deus. Você tem que perguntar para a revelação. O que está escrito na palavra? Nós não somos seguidores de igreja, nós não somos seguidores de pastor. Nós somos seguidores desse livro aqui. E se nós cremos que Deus se revelou através do ministério profético de Ellen White, então, lá também tem a revelação da parte de Deus. Então, se eu quero saber a vontade de Deus, eu vou me expor a essas informações. E eu vou ler essas coisas, vou pesquisar essas coisas, vou orar. Todos os detalhes do mandamento de Deus. Quando eu entendi isso, eu estava voltando atrás da história, né? Eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Eu comecei a ler a Bíblia para descobrir, quanto mais eu descubro dos mandamentos de Deus, melhor para a minha vida. Porque eu estava tentando seguir os meus próprios mandamentos e só para baixo. Então agora, eu descobrindo os mandamentos de Deus, quanto mais Deus me ajuda a eu aplicar isso na minha vida, eu vou estar protegido. E aí você lembra do Salmo 128? Deus fala, esse homem é bem-aventurado, né? Tudo vai bem para você, né? A tua esposa no interior da tua casa. E às vezes, eu sou chamado para falar sobre questões de família. E nós lá em casa tivemos experiências muito duras. E nós aprendemos com sofrimento, a Mari e eu. E a gente ainda está na escolinha. Nós ainda estamos na escolinha, nós dois. E nós estamos aprendendo. E uma das coisas que a gente está aprendendo é que ser feliz no casamento não é a coisa principal da vida. Quando você tem uma secura por ser feliz no casamento, provavelmente não vai dar muito certo, não. Porque essa não deve ser a coisa principal da vida.
a coisa principal da vida é o temor do Senhor. Quando você teme ao Senhor, o alvo da minha vida não é ser feliz no casamento, o alvo da minha vida é temer ao Senhor. Quando eu vou temer ao Senhor, deixa que o Senhor ajusta as coisas na minha vida. Ele vai ajustar do jeito dele, na hora dele. Espera no Senhor, espera no Senhor. Ele ajusta as coisas do jeito dele, no tempo dele. Mas então, temer ao Senhor aqui implica não só eu ter atenção a todos os detalhes da vontade de Deus, mas incluir toda a minha casa. E olha que interessante, eu estou para receber daqui a uns 2 meses mais ou menos, vem uma filha minha com meus 3 netinhos. E olha aqui o que diz o verso 2. Temer ao Senhor é guardar todos os mandamentos de Deus, mas quem? Tu, teu filho e os filhos dos filhos. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, não só sobre os meus filhos, mas sobre os filhos dos filhos. Não adianta eu vir sozinho para a igreja. O pacto de Deus para comigo envolve um compromisso vitalício pela salvação dos meus descendentes. Uma dor, uma ânsia pela salvação dos meus descendentes. E Deus tem que me dar essa ânsia. Deus tem que colocar no meu coração um desejo ardente pela salvação dos meus descendentes. Isso é parte de temer ao Senhor. E essa é a parte da mensagem que a gente tem que dar lá no fim do tempo. O tempo que nós estamos vivendo. Temer a Deus e dar-lhe glória. Porque o que é temer a Deus? É ensinar as pessoas a respeitarem os mandamentos de Deus. E a incluírem toda a sua família nisso, toda a sua casa. Eu já contei para vocês, hoje de manhã eu estava numa reunião bem cedinho, porque era cedo lá no Brasil, então aqui era bem cedinho, tive que acordar, estava abrindo a boca de sono hoje durante a escola sabatina ali, porque eu acordei antes das 3 hoje para estar numa reunião lá no Brasil, né? E eu estava contando para eles do meu pai, o que meu pai fez, né? Meu pai não era de família cristã, né? Não tinha religião, a casa deles, né? E o evangelho alcançou meu pai, e ele começou a estudar, e ele começou a ler, ele começou a se expor aos mandamentos de Deus, né? E começou a entender essa responsabilidade que um pai, que uma mãe tem, né? Eu não vou para o céu sozinho. Você lembra lá o povo de Israel, quando foi sair do Egito, e o faraó não queria deixar, por fim o faraó disse assim, não, então vão só vocês os homens. O que Moisés falou? De jeito nenhum. Não, só vocês os homens, deixam as crianças para trás. De jeito nenhum. Nós não vamos sair sem os nossos filhos. Nós não vamos para Canaã sem os nossos filhos. Nossos filhos vão junto. E quais são as práticas, né, que eu preciso implementar na minha casa? Quais são os valores, né? Quais são os costumes que eu preciso implementar na minha casa para que isso se torne uma realidade? Quais são as rotinas, essa palavra que eu estava procurando? Quais são as rotinas que eu preciso implementar na minha casa para que meus filhos caminhem nos caminhos do Senhor? Como que está o culto familiar na minha casa? Né? Como está o momento da refeição? Sabe, os momentos de refeição, gente, eles são fantásticos. Sua família come junta. Sua família senta na mesa. Não, na cadeira, mas à mesa. Né? Sua família senta à mesa. Sua família... Como funciona celular durante a hora da refeição na sua casa? Né? Na sua casa rola esse negócio de uns estão comendo e outros com celular. Funciona isso na sua casa? Então, para que serve a mesa? Para que serve a hora da comida? Entre os horários importantes da casa, o primeiro é o culto familiar, o segundo é a hora da comida. Tem uma pesquisa interessante, muito interessante, mostrando que entre famílias
que tem pelo menos uma refeição juntos, pelo menos uma refeição, toda a família junta, é quase zero a taxa de drogadição. Você não encontra filho usando drogas, praticamente você não encontra filho usando drogas em família que sentam à mesa. Mas hoje o que algumas famílias fazem? Vão para a sala, liga a televisão, vai lá na cozinha, pega a comida, faz sanduíche, faz um negócio, volta para a sala para assistir televisão. Você não conversa, você não conhece, você não. A hora da comida, olha lá em Apocalipse, Jesus diz, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Aí Jesus entra na minha casa, quer cear comigo, eu fico no celular. E Jesus fica fazendo assim. Né? Então, não, a gente precisa conversar. Como que eu posso incluir minha família, meus filhos? Então, temer ao Senhor, nesse contexto todos os mandamentos de Deus, toda a minha família, até a terceira geração, e todos os dias da minha vida. Hoje à tarde nós vamos conversar um pouquinho mais sobre Apocalipse, alguns temas relacionados a esse momento que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, e os desdobramentos disto. E eu desejo que o Senhor abençoe e crie em você um interesse em buscar o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para orar? Grande é o nosso Senhor. Ele é digno de honra e de louvor. Quem não te temerá, Senhor? Nós estamos aqui reunidos, estivemos reunidos no teu santo dia, porque o Senhor é digno e queremos aprender a temer ao Senhor. Entregamos ao Senhor a nós mesmos, nossa vida e nossa casa em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Marcos. Nós vamos estar nos despedindo, saindo a porta aqui. A todos vocês, como sabem, nos vemos pontualmente às 6 horas da tarde. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Espírito.